Essas ações não podem ocorrer de qualquer modo, porque são áreas complexas, áreas difíceis e áreas em que você tem 99,9% das pessoas sem nenhum envolvimento com práticas criminosas. São trabalhadores, trabalhadoras, jovens, crianças. Quando você vê essas ocorrências terríveis, você normalmente vê que são a tia que foi buscar a criança na escola. Foi o pai que estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Ora, isto é a prova que nada tem a ver com o combate a organizações criminosas. Então, o que o ministro Fachin disse é que desta forma não pode ser. Ou seja, não é uma lógica de como se fosse a guerra a um país estrangeiro. Não é um exército nacional invadindo outro país. São operações no nosso país. E aí entra exatamente o fator da inteligência, do planejamento. Para que a repressão ocorra, deve ocorrer. Nós não podemos permitir que parte do território brasileiro seja submetido a uma outra autoridade que não a autoridade do Estado, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito, porque resulta realmente nessas tragédias. E, de outro lado, um tema que considero prioritário para o Senado, para o Congresso, é o apoio às vítimas. Nós precisamos fazer uma ação possível, sabendo que nunca essa reparação será integral, nunca, jamais, porque vida não tem preço, nada substitui o ente querido, nada, mas por um imperativo ético é preciso que haja, inclusive, o apoio do Estado às vítimas de violência de um modo geral. Isso se refere a estas ocorrências, como também o próprio policial que foi vítima de um tiroteio e a sua família foi privada do convívio daquele policial. Todas as vítimas de violência devem ter um amparo estatal, e aí eu não me refiro apenas à indenização. Também isto, mas apoio psicológico, apoio multidisciplinar, porque é um dever. Mas isso pressupõe a construção de todo um arcabouço de apoio a essas pessoas. Claro, e é uma prioridade nacional, porque você tem, mesmo com a redução, nós estamos falando de dezenas de milhares de homicídios. A estatística de 2022, claro, ainda está sendo definida, em elaboração. Mas nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Então, é preciso investigar caso a caso, a partir da ação dos estados. Isso não pode ser feito pelo Senado, ou pelo Congresso, ou pelo governo federal. Tem que envolver o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas apoiar as vítimas, inclusive para que as famílias não se sintam numa condição de indignação sem que ninguém ouça. Então, é preciso ouvir e é preciso, repito, não se trata de reparar o dano, impossível reparar, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma atitude diferente com as vítimas de violência no Brasil. Na questão da fronteira, por exemplo, a fronteira da Amazônia com a Colômbia, com o Peru, lá no Acre, onde houve o assassinato do jornalista e do indigenista, o que, na verdade, pode ser feito quando, sem assumir uma certa ingenuidade, nós, com certeza, ali vamos contrariar negócios ilegais que estão estabelecidos, seja na pesca, seja no tráfico de drogas, seja no tráfico de armas. Ali, entrando o poder público de volta, vai ser um confronto. Nós temos que recompor a autoridade da lei. O que aconteceu nos últimos anos no Brasil é que houve uma ideia de que a Amazônia era um território em que tudo poderia ser feito e tudo valia. E na verdade, um plexo, um conjunto de crimes que vem como se fosse um combo. Mas isso não começou de uma hora para outra, vem se estabelecendo claro, já mas há se décadas. agudizou. Se agudizou por quê? Porque neste momento, nos últimos anos, o Estado renunciou ao combate. A diferença é, você vai conseguir 100% de êxito? Não. Infelizmente não, no atual momento. Mas você tem que ter uma atitude de combate, de enfrentamento e fiscalização. Na hora que você diz, toquem fogo na Amazônia, façam um garimpo ilegal, isto, na verdade, atrai, como eu dizia, um combo de crimes. Combo, um complexo. Ele nunca vem isoladamente. E aí, evidentemente, você tem o papel das Forças Armadas e o papel das polícias federais, dos estados. Novamente, voltamos ao conceito. Você resolve a Amazônia brasileira e os crimes ambientais apenas com repressão? Claro que não. A questão fundamental é investimento, política pública, economia verde, monetizar serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Isso é vital. Trazer, inclusive, mecanismos internacionais de apoio aos 30 milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia, não só no meio rural, porque quando falo em Amazônia, as pessoas pensam em floresta. Quero lembrar que a Amazônia urbana
é gigante. E São o Maranhão metrópoles. também tem um segmento na Amazônia. Claro, são metrópoles. Você tem metrópoles na Amazônia brasileira. Imperatriz fica na Amazônia, cidade do Maranhão, fica na Amazônia Legal. É uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Belém é uma metrópole, Manaus é uma metrópole. Então, você precisa dar alternativas econômicas, em primeiro lugar. Floresta em pé tem que ser monetizada. O crime não pode ser mais rentável do que a manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos. Essa é a questão central. Agora, sempre tem, como diz a Bíblia, o trigo e o joio. Quando tem o trigo, ótimo, vamos cultivá-lo. E o joio, aquele que não quer cumprir a lei? Ora, aí sim, obviamente, você tem que impor a autoridade do Estado. A propósito, em 2007, nós estivemos com uma equipe da TV Senado lá em Açailândia, e em Marabá também, no Pará, fazendo uma reportagem sobre resgate, junto com a Procuradoria do Trabalho, né? Resgate de trabalhadores escravos, algo dramático. E nessa época tivemos que fazer um trecho, um contorno de estrada muito grande, porque numa região do Maranhão, do oeste do Maranhão, a população se revoltou contra uma intervenção da Polícia Federal nas madeireiras. Quer dizer, era algo que seria um paradoxo. A população, porque não tinha emprego, preferia que a madeireira estivesse funcionando. Como é que está essa situação lá hoje? Ora, nós temos iniciativas internacionais, veja, o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, nós temos, infelizmente, irresponsavelmente, praticamente quase 600 milhões de dólares, nós estamos falando, portanto, de 3 bilhões de reais, aproximadamente, congelados desde 2019, por irresponsabilidade do governo federal. O presidente Biden lançou... A contribuição da Noruega, né? Noruega e Alemanha. E aí, pelos desacertos diplomáticos, por essa política insensata, esses recursos ficaram congelados. São recursos que podem ajudar atividades econômicas e projetos sustentáveis. O presidente Biden lançou o Fundo LIFE. Os estados apresentaram projetos. O governo federal não deu a carta de anuência e os estados não puderam ter acesso a esses recursos. Então, nós estamos falando do mercado de carbono, nós estamos falando de PSA, pagamento de serviços ambientais, nós estamos falando de mecanismo de RED+, redução de emissão de gás de efeito de estufa em face de degradação e desmatamento. Tudo isso rende dinheiro. E é papel do governo federal e dos governos estaduais garantirem que cadeias produtivas sustentáveis se implantem na Amazônia e só assim este fenômeno que você identificou vai deixar de existir. Ou seja, nós não podemos resolver apenas com polícia. É preciso resolver com polícia quando necessário, mas resolver sobretudo com política, boa política. A questão da segurança pública continua uma das maiores preocupações da nossa população. E o Atlas da Violência de setembro de 2021 estampou dados como se os crimes violentos, os assassinatos, tivessem tido uma redução. Isso não é uma contradição diante da liberação de armas, dos decretos que liberaram a posse de armas no país? Na verdade, os crimes violentos letais intencionais já vêm em queda há alguns anos. Mérito, sobretudo, da política de vários estados que investiram viaturas, tecnologia, mais policiais. Esse é um êxito, portanto, dessa política que é de competência, sobretudo, dos estados. Em relação à temática de armas, o que nós temos é a seguinte indagação. O liberou geral é bom para quem? O que nós temos hoje, infelizmente, são duas situações. A primeira, muitas dessas armas estão indo parar nas mãos de organizações criminosas, que às vezes não praticam necessariamente um crime contra a vida, mas praticam um roubo, praticam um sequestro, e assim sucessivamente. Então, as armas acabam indo parar nas mãos erradas. E, por outro lado, você tem crimes evitáveis. E uma vida humana não se submete à matemática aritmética da estatística. Nós estamos vendo brigas em escolas em que uma arma registrada em favor de um CAC, como é chamado, colecionador, caçador, atirador, vai parar na mão de um jovem, ou situações domésticas, de uma criança achar a arma do pai ou do tio. Tudo isso nós vimos. Feminicídios, portanto, não há dúvida que nós temos dois fenômenos diferentes. E quem mistura é porque quer uma política belicista, armamentista, irresponsável e que alimenta mortes evitáveis. E, ao mesmo tempo, é de interesse das quadrilhas. Quem se beneficia hoje, sobretudo, dessa política de liberou geral são quadrilhas. E nós vimos isto, inclusive, no Maranhão, quando a polícia mostrou um grande esquema de tráfico de armas e de munições. Então, nós precisamos, sim, rever esta política e, ao mesmo tempo, continuar os investimentos que levarão a essa redução continuada, esperamos, dos crimes violentos letais intencionais.
Com a sua experiência de governador do Estado e com seu conhecimento de jurista, como será possível ao Estado, ou seja, as autoridades do Estado, né, a quem deveria ter a exclusividade da força, né, retomar o poder em determinadas áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia? Qual seria a sua proposta para isso? Nós temos três políticas fundamentais. A primeira, a chamada governança federativa, o SUSP, ou seja, ampliar a integração da esfera federal com as esferas estaduais e municipais. Isso é essencial, estruturar esse Sistema Único de Segurança Pública. Segundo, presença física no território, isso é insubstituível. Nós temos, por exemplo, a situação das milícias que atuam no vasto território da Amazônia. Nós temos as milícias urbanas. A presença física do Estado é vital, abrangendo a dimensão repressiva e também equipamentos sociais que levem, inclusive, direitos, benefícios a essas populações que são vítimas, às vezes, dessa situação de sítio imposto por essas quadrilhas. Em terceiro lugar, tecnologia e inteligência, porque essa foi a forma como a maioria dos países do mundo enfrentou. Quando você vê a situação da Colômbia, você vê a situação da Itália, por exemplo, você vai encontrar a combinação desses caminhos e essas experiências internacionais virtuosas devem nos iluminar em relação a este caminho para recuperar a integridade da soberania brasileira, que é ameaçada pela ação dessas milícias, dessas quadrilhas.